Aliás, antes vamos ver no tema da campanha, Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 12. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Podeis assentar, irmãos. Olha, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui nesta casa, aleluia, para mais uma abertura de campanha que o Senhor tem estabelecido para nós. É mais uma oportunidade, mais um privilégio, aleluia, de conhecermos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E de ter mais uma experiência de vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. E pela direção de Deus, dada ao pastor da igreja, aleluia, este livro e este capítulo, aleluia, e esses versículos que nós acabamos de ler. Com certeza, aleluia, o que o Senhor Jesus estava falando para os discípulos, conhecemos no decorrer, antes do capítulo 14, nós sabemos que ele estava dando as últimas instruções para os discípulos. Com certeza ele iria para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele enviaria o Consolador. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, ele foi glorificado no seu Filho. Aleluia. E com certeza, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Deus é glorificado nele. Ou seja, isso fala da unidade, isso fala de ser único. Não tem sombra de variação, não tem divisão, não tem nada. É transparente, totalmente transparente, o mesmo. Isso fala o mesmo. Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele prometeu, glória seja dada ao nome do Senhor, ser glorificado no Filho, mediante a nossa lida aqui na terra, mediante a nossa vida aqui na terra, orando no seu nome. Nós vemos que as obras, ele fala das obras, das mesmas obras, sim, porque o Espírito de Deus estava sobre o seu Filho para operar milagres, sinais, inclusive a pregação
Páscoa. Justamente as 4 Páscoas dá 3 anos e meio. Seu ministério foi de 3 anos e meio. Ele fez muita coisa. Aleluia! Que são as mesmas obras, mas teria só pouco tempo. Mas, irmão, o que é essas outras obras maiores do que o Pai? Isso significa, irmãos, o alcance, o número de pessoas. Jesus, ele teve um número a alcançar aqui na terra. Aleluia! Dentro de Israel, ele teve um número a alcançar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, ou a igreja do primeiro século, começou com a igreja do primeiro século, teria muito mais expansão nos mesmos sinais, com o poder do Espírito Santo operando para converter, operando para salvar, aleluia, operando para curar e fazer milagres e prodígios aqui na terra. Aleluia! Jesus teve o seu tempo menos, mas a igreja do primeiro século, aleluia, ela avançou. E para resumir, chegou até a nós. Nós estamos aqui por este poder. Alguém pregou por este poder. Já vindo lá de trás. Estamos aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pela mesma palavra que foi pregada lá atrás, por Jesus e pela igreja que deu seguimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as mesmas se cumpre em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, glória seja dada a Deus. Deus, nesta noite, Ele tem algo, um mistério a fazer na nossa vida. Talvez você pense, aleluia, qual será esse mistério? Aleluia. Mas é um mistério, aleluia, do derramamento da sua glória, do derramamento de poder, do derramamento de sinais. Jesus, quando ele curou, aleluia, um homem lá no seu oficial, em João 4:33, curou ele de febre. Jesus disse: sem sinal não há como crer. Então o evangelho do Senhor Jesus é operado por, aleluia, pregação de converter e de sinais e de prodígios em nossas vidas. Aleluia. E sucessivamente, enquanto a porta da graça ela não fechar, vai continuar, aleluia, esta unção sendo derramada e esta palavra sendo cumprida. Glória! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, para mais uma vez, mais uma campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê o sinal de Deus operar na sua vida. Você vê a palavra de Deus cumprir na sua vida. Aleluia. Isso não revela, irmãos, no lado Pentecoste. Veja só, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o que foi dito, aleluia, a igreja, a responsabilidade da igreja, aleluia, descerá sobre vós o Espírito Santo, aleluia, vós sereis batizados com o Espírito Santo, e serei testemunha tanto em Jerusalém,
aí a graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que verdadeiramente o Senhor tem a fazer conosco, como fez o seu filho, derramou sobre ele a graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, derramou sobre ele o poder. Louvado seja Deus, e ele foi até a morte de cruz e ressurreição. Aleluia. E depois foi a sua ascensão ao Pai, voltou ao Pai, de volta, e ele mandou o poder do Espírito Santo. Aleluia. E esse poder está sobre a igreja, está sobre você, está sobre mim. Aleluia. Foi falado aqui que quando tiverem em problemas e em lutas, aleluia, não entrar em desespero, mas clamar pelo poder que está na sua vida, pelo poder que está na nossa vida, porque Ele é tudo para nós. Enquanto o homem, aleluia, está limitado, aleluia, até certa parte, Deus é ilimitado, Deus é infinito, aleluia, Deus, aleluia, Ele é advogado. Olha só, irmãos, o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja de Pentecoste, aleluia, no dia de Pentecoste, no cenáculo, aleluia, e receberam autoridade e poder para fazer os mesmos sinais com bastante tempo, aleluia, glória a Deus. E nós também, louvado seja Deus, temos essa mesma ligação, esse mesmo poder, aleluia, não só para começar por nossas vidas, não só para começar pela nossa família, mas como espalhar abundantemente, aleluia, este poder, esse sinal e essa semente, e Deus fazer a obra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa porta foi aberta, aleluia, para isto, e aqui a palavra tem sido pregada, e aqui os sinais do Senhor e o poder tem sido efetuado, aqui tem sido testemunhado, porque a palavra é fiel. Se não fosse por causa dessa palavra, se não fosse o poder que é derramado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, se não fosse Jesus ressuscitado, aleluia, nenhum de nós estaríamos aqui, as portas estariam fechadas, mas está aberta porque Jesus está à destra do Pai. Aleluia, e Ele mesmo, aleluia, derramou a sua espécie. Quem é? O Espírito Santo, a sua pessoa, derramou o Consolador, aleluia, e enche os vasos, aleluia, para si, para o seu próprio vaso, para a sua própria casa, aleluia, e dá continuidade a outros, e assim sucessivamente, até a hora que Ele quiser com você, até a hora que Ele quiser com a igreja, aleluia, a glória do Senhor estará sendo manifestada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, louvado seja o nome, aleluia, do Senhor nosso Deus, aleluia. Não despreze, não, aleluia, mas abrace a glória de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam preocupados, mas não era para ele ficar preocupados, que o Espírito Santo estaria com ele. Eu voltaria ao Pai, ele enviará o outro Consolador, aleluia, para que esteja, aleluia, para que for, para que fique convosco para sempre, aleluia. Me leva o Senhor lá no Evangelho de Mateus, lá no final, ou Marcos, primeiro Marcos 15:16, 16:15, diz lá: ide por todo mundo,
pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluia! Isso é um dos movimentos do poder de Deus. Em meu nome curarão o quê? Os enfermos. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Veja bem. E se pegares alguma coisa mortífera ou beberes, não fará dano algum. Aleluia! E mandou também fazer discípulos. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Aleluia! Este é o Evangelho. Ó, você vê aí que é ide, cura, sinais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E fazer discípulos. Fazer o quê? Aleluia! Chamados para o reino de Deus. Aleluia! Trazer para o reino de Deus. E este reino pode ser por meio da palavra, por meio, aleluia, de um sinal de uma cura divina que venha, aleluia, nascer a fé desta pessoa. E essa pessoa não só receber cura, mas se converter, aleluia, pedir o batizado, aleluia, se batizar, aleluia, e ser fiel até a morte, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. E diz a palavra: eis que estarei convosco todos os dias até aos confins da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se perturbem. Nós não devemos se perturbar. Os discípulos estavam preocupados. Para nós hoje também, nós não devemos se perturbar, porque o amigo fiel está do nosso meio, do nosso lado. Aleluia. Sabe o que quer dizer, irmão? Aleluia. O Paráclito divino, aleluia, o Espírito Santo, ele é advogado. Está lá em Romanos que ele intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia! Então você deve pegar isso, abraçar isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, com o seu propósito aí. Aleluia! E crer que Ele está agindo na causa que você veio buscar. Aleluia! E vai levando, aleluia, para casa. Aleluia! Para casa, para o trabalho, para onde quer que seja, meu amigo. O azeite transborda na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não fosse o azeite de Deus na irmã que contou aqui do cachorro, né? Aquilo foi o Senhor. Sabemos que é o Senhor, porque se não fosse o Senhor, ela não estava aí não. Ou se tivesse, estaria numa cama. Aleluia. Mas estaria bem debilitado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por causa dessa unção, mas por causa do Espírito Santo que está ao nosso lado, ela não sabia. Alguns passos atrás ela não sabia que a perseguição estava vindo, aquele animal estava vindo. Aleluia, mas o Senhor já sabia há muito tempo. Antes dela nascer, ele já sabia. E Deus já decretou: mandarei o escape e o livramento. Aleluia! Glória a Deus! E recebeu o escape e o livramento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Então nessa noite, meus amados irmãos, tudo que quanto pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória! Esta é a exaltação. Aleluia! Porque o Pai foi glorificado no Filho aqui na terra, e o Filho agora é glorificado no Pai.
aleluia, quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, com certeza, o Pai é glorificado no Filho, aleluia, porque Ele, aleluia, tem o mesmo legado do Pai, e com certeza, a sua oração será respondida por causa do mesmo legado. Aleluia, o poder que é dele, aleluia, e só para ele, unicamente só dele, e a glória dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glorificado. Isto vem as provas na terra. Aleluia, quando você ora em nome de Jesus, você sabe que Jesus está ressuscitado. Quando a oração é respondida, você sabe que ele está ressuscitado. Aleluia, quando você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, recebe alguma dádiva de Deus, algum dom de Deus, o batismo com o Espírito Santo, isso prova que Jesus está ressuscitado, está à destra de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, e está também ao seu lado pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, para levar, aleluia, a certeza da fé. Louvado seja o nome do Senhor, para levar a certeza do poder. Aleluia, para levar a certeza, aleluia, que você pode crer, aleluia, que Ele te responde com, aleluia, glória com glória. Aleluia, Pai! Aleluia, no dia de Aleluia, Senhor! Aleluia, Pai! no dia de Pentecoste, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, a glória desceu, Adorei demais! a honra de Deus desceu, aleluia, tudo pelo Glória ao Pai! o Filho recebeu, aleluia, Ele mandou, aleluia, isso Pai e Filho, Glória a Deus! aleluia, glória a Deus. E logo na primeira pregação, depois de serem batizados com o Espírito Santo, depois de serem revestidos do Espírito Santo, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, quase 3.000 almas, aleluia, pela pregação, aleluia, de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, se renderam aos pés do Senhor. Que poder magnífico é esse, irmãos? Aleluia, que poder é esse que consegue atrair, aleluia, multidão para o Senhor? Este poder não vinha dele, este poder foi prometido aos que creem. Aleluia, Jesus! E aos que creem e esperam, aleluia, alcance. Glória ao Pai! Mediante o que? Aleluia, a qualquer situação que você estiver vivendo. Aleluia, mediante a qualquer situação que você estiver vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, este poder, aleluia, te garante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos e quantos, aleluia, testemunhos, aleluia, dados que o poder de Deus fez, a obra de Deus fez, aleluia, glória a Deus. Tem aqui um pastor que passou pelo vale da sombra da morte, alguns anos atrás, eu me lembro dessa revelação. Vai ter o presbítero Ivanildo, que entregou com a irmã ali, sua esposa, que daria um livramento a um dos teus, e foi contado aqui, aleluia, glória seja o nome, seja dado ao nome do Senhor, aleluia. Isso é o que? A glória de Deus. O que é que o Senhor está falando? Eu estou convosco todos os dias, até os confins da terra. Irmão, se Deus não tivesse naquela noite com o pastor, aleluia, ele estava aqui e não estava aqui. Então é prova para você crer que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está conosco, aleluia. Então não, a morte não pode ter poder sobre nós, aleluia. Ela só, aleluia, terá quando o Senhor
permitir. Chegou a hora. Aleluia. No físico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pegaram Jesus, mas foi na hora do Pai. Aleluia. Mutilaram ele, dilaceraram o seu corpo e, aleluia, colocaram uma cruz pesada, aleluia, mas foi tudo na hora certa, aleluia. Mas antes, eles não conseguiam botar a mão no Filho de Deus. Você crê nisso? Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que o mal não te pode te alcançar, aleluia, de jeito nenhum, aleluia, a não ser quando Deus permitir para te levar para a glória, para descansar. Glória. E se Ele permitir, não é para a tua desonra, vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque o diabo vai olhar, eu pensei que eu tinha derrubado, mas não, aleluia, ele está de pé e curado e levantado para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É o poder de Deus, é o intercessor, aleluia. O Espírito de Deus, ele geme e chora por gemidos inexprimíveis. Não tem explicação, irmãos. Gemidos inexprimíveis, não tem explicação. Gemido é profundo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele geme pela tua alma, ele geme pela nossa alma, geme pela humanidade, geme por este mundo, aleluia, glória a Deus. E principalmente, aleluia, pelos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus não te deixou, aleluia. Não pense que Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, deixou te beneficiar. Não, aleluia, Ele continua sendo o mesmo. Jesus disse, aleluia, ou melhor dizendo, o autor dos Hebreus, ele diz lá no capítulo 13, versículo 8, aleluia, Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que ele foi no passado no seu ministério terreno, ele é o mesmo hoje pela pessoa do seu Espírito Santo. Aleluia, está no nosso meio. Aleluia, é só nós confiarmos e vamos atravessar esse mundo, aleluia, tenebroso e apanharmos a vitória de Deus na nossa vida, que é a nossa salvação. Porque este mundo é um mar, ele é um mar de sofrimentos e aflições, mas o que está com você é mais todo-poderoso, aleluia, do que as aflições, as tribulações daqui, aleluia, e te coloca na terra prometida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus para Israel era Canaã, chamada Palestina. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E nós não temos, aleluia, e figuradamente aqui nós não temos lugar, não é nossa morada, mas a Canaã celestial, o céu, é a nossa morada. Eu vou para o meu Pai, aleluia, glória seja o nome do Senhor. Não se turbe o vosso coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar os lugares. Então, o meu lugar não é aqui. Não olhe para trás. O Senhor te esforça e te ajuda, aleluia, e você chega, aleluia, e cantando assim, depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará, depois da batalha me coroará, na celestial mansão, lá verei o meu rei e terei meu galardão.
aleluia, se você for fiel, glória a Deus, com certeza, aleluia, você será mais do que vitorioso, assim como os mártires no passado, assim como os da galeria da fé, aleluia, assim como a igreja primitiva, aleluia, você é a igreja primitiva do Senhor, continua sendo, aleluia, e com certeza, aleluia, alcançará a grande vitória. Eu agradeço a oportunidade, Glória! em nome